Bom, pessoal, agora a gente vai dar continuidade à nossa discussão, né, sobre essa introdução ao direito, que a gente está percebendo que é muito problemática, né, porque a gente chega com a expectativa de ter certezas, convicções e cada vez mais é envolto em dúvidas e incertezas e instabilidades, né. Mas vamos lá ver o que é que nos diz Javier Vada sobre o direito, né? E ele começa com o capítulo começa assim, toda a verdade sobre o curso de direito, né? Que coisa, que verdade é essa tão reveladora que ele quer repartir com a gente? O que é que vocês acharam desse texto? Primeiro, comparando com o de Kant. Nossa, foi muito melhor, professor. Fiquei até aliviada. Quando eu comecei a ler, eu disse, meu Deus, não é Kant. E é diferente Né? a Tá escrita. vendo? Então, é possível a gente ter um texto, né, palatável sobre o direito. Inclusive, eu tô particularmente lendo um livro que é excepcional, né? Assim, é um livro que tem um título também muito instigante, que é A Biografia Não Autorizada do Direito. É de Fábio Coelho, um livro lançado recentemente, escrito durante a pandemia, né? O professor Fábio Coelho, ele pretende justamente desmistificar essa ideia do direito muito dentro da caixinha, né, perfeito, ajustado à justiça e tal, quando na verdade tem vários problemas que a gente precisa enfrentar. Mas voltando aqui a esse livro de Javier Vada, o que é que vocês pesquisaram sobre o autor? Tiveram alguma impressão assim? Tiveram já tinham ouvido falar desse autor? Alguma nota, alguma informação que vocês queriam compartilhar? E aí eu vou começar então com a provocação de Rebeca, porque deixa eu ver onde é que ele fala isso, Rebeca. Você tem aí a página? Ah, tá aqui. Na página 4, Hervado diz assim: nas páginas seguintes, veremos que a lei e o direito não são a mesma coisa. Né? E isso talvez nos choque, porque a primeira manifestação do direito que a gente conhece, ou a que a gente faz menção, é a lei. Aliás, lei e direito muitas vezes são tratadas, pelo menos no senso comum, né, no popular, como coisas sinônimas, né, como expressões sinônimas. A lei é o direito é a lei. Né? Então, não tem aquela máxima, lei é lei, é, obedece quem tem juízo, né? E no sentido de que a lei englobasse todo o direito. E qual é a advertência que a Hervada faz para o leitor logo nas primeiras linhas? Percebam que o direito não se resume à lei. O direito ele não é composto apenas de lei, tá certo? E isso é muito importante que a gente perceba para que a gente possa abrir também a percepção de que existem outras possibilidades de manifestação do direito. Eu já citei algumas aqui para vocês. O costume, a jurisprudência, né, as decisões dos tribunais. E vejam que o título do livro é esse aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo o que é o direito, né? A moderna resposta do realismo jurídico, que é uma corrente do pensamento jurídico especificamente, que vai tratar o direito como o direito para essa corrente científica é visto como a resposta dos tribunais às provocações que são dirigidas a eles, né? Então, o direito é o que os tribunais dizem que é o direito, certo? Então, mesmo que seja contra a lei. Eu me lembro que o primeiro encontro nacional dos estudantes de direito que eu participei, na verdade, o único que eu participei, lá em Blumenau, no pátio da Oktoberfest, né? Tempos bons, eu vi uma pessoa com uma camisa que dizia assim, justiça ainda que contra a lei. Então eu fiquei, poxa, mas justiça ainda, como é que a gente vai prescindir, como é que a gente vai dispensar a lei para realizar o justo? E aí aquele congresso foi muito, muito esclarecedor por causa disso. Nesse caso, Rebeca, está esclarecido porque é que ele faz essa colocação?
Na verdade, professor, eu não li essa frase desse livro. Tá. A frase é: o direito é diferente de lei e esta é diferente de justiça, que na verdade foi do Caso dos Exploradores de Caverna. Tá Algo certo. assim. Excepcional. John Fuller. Mais ou menos isso. Mas sim, está Excepcional. esclarecida. Perfeito. Esse livro, inclusive, a gente utilizava para fazer os seminários, né? Quando era na época presencial, e a gente fazia na segunda unidade a gente vai estudar as correntes científicas do direito, as correntes epistemológicas do direito, e existem, não sei se você prestou atenção, mas existem 5 juízes que decidem de formas diversas, né? Com as fundamentações diversas, cada um mais ou menos está atrelado a uma corrente de pensamento jurídico. E é muito interessante para a gente discutir as correntes. O que mais que vocês perceberam interessante, pessoal, nesse textinho que a gente colocou para vocês? Pois não, Paulo? É porque, assim, eu pensei que ao ele falasse que lei, direito, justiça fosse a mesma coisa, ele estava falando sobre a visão do positivismo. Isso. Em contrapartida, hoje, com o pluralismo, né, como tudo é plural, teríamos novas opções de definição de direito, como também justiça, o que é justo e o que não é. Eu pensei que dessa forma. Exatamente. É uma crítica, né? Uma crítica muito clara ao positivismo jurídico. Perfeito. Exatamente isso, Paulo. Professor? Oi, Rebeca. Não, Foi não, Sara. Foi não, porque a Rebeca estava você pode explicar isso de novo, da questão do positivismo? Que eu não entendi muito bem. Como é? Que Paulo comentou. Eu não entendi muito bem o que quer dizer isso. A gente vai aprofundar o positivismo quando for tratar das correntes epistemológicas do direito, né? Mas a crítica que a Hervada faz ao positivismo é que o positivismo do direito, como o positivismo científico em outras áreas, o que representou o positivismo científico em relação à história, por exemplo, o século XIX ele vivenciou um período em que se almejava muito a explicação da ciência para todos os fenômenos, né? Vejam que o espiritismo de Allan Kardec vai também surgir de maneira mais forte nesse período. E se vocês observarem filmes que retratam na época, né, esse negócio de reuniões para falar com pessoas de outro plano, né, com seres do além, está muito relacionado a essa avidez da época por explicações científicas. E o livro dos Espíritos de Allan Kardec, ele é rigoroso nas explicações e, assim, até compreensíveis sobre a razão de haver espaço para a reencarnação, porque a gente tem que acolher essa ideia da reencarnação, né? Dá muitas respostas que outras religiões, por exemplo, não dão, certo? E respostas, segundo Allan Kardec, que se coadunam com o próprio sentimento de ciência. Mas fugindo um pouco da religião, trazendo para o positivismo, né? A mesma tentativa de explicação científica também se pretendia em relação ao direito. E para possibilitar essa explicação certinha, né, dentro de uma racionalidade máxima, é que se elegeu a lei como o direito por excelência. Então, o positivismo jurídico, ele vai entender a lei, o direito, em princípio, o direito como restrito à lei, restrito a uma produção estatal, por um órgão estatal encarregado de, a partir da razão, formular regras para essa sociedade, que não eram mais regras postas naturalmente, não se tratava de direito natural, era um direito construído pela sociedade a partir do Estado de maneira racional, certo? Só que a gente começou a observar, principalmente a partir do século XX, vários furos nessa compreensão. Leis injustas, leis que, por exemplo,
fundamentavam a opressão de todo um povo por outro, a perseguição dos judeus pelos nazistas, a perseguição de eslavos, a perseguição de homossexuais, enfim, a segregação, a separação entre povos que eram tidos como eleitos em detrimento daqueles que eram tidos como sub-humanos, certo? Então, vejam que a lei terminou dando brecha a essas injustiças patentes. E aí houve vários outros movimentos que a gente vai estudar na segunda unidade que vão possibilitar essa crítica, certo? Tanto o neopositivismo, que vai renascer a partir dessas críticas, como teorias marxistas do direito alternativo, o próprio normativismo de Kelsen, de Hans Kelsen, que vocês vão ouvir falar muito, ele veio a partir de um amadurecimento do positivismo do século XIX também, certo? Rebeca. Na verdade, professor, é só mais um comentário, se o senhor me permitir. Claro. Porque eu me apeguei muito no que o senhor disse sobre nós nos basearmos muito no direito ocidental. E eu tive a oportunidade de morar fora por questões de estudo durante um ano na Ásia, em Taiwan. Nossa, e eu deve ter sido uma achei experiência incrível, né? completamente diferente do que eu jamais imaginaria viver. Inclusive, me fez perceber e valorizar alguns direitos que eu tenho aqui e que passavam despercebidos. Eu não valorizava. Quando eu cheguei lá, eu não tinha. Nessa questão, citando a censura, por exemplo. Lá, as coisas eram... Eu ia pesquisar um filme na Netflix, que aqui via normalmente, e não aparecia lá. Aí ia pesquisar no Google, na internet, e quando eu clicava no filme para ver, aparecia uma mensagem. Esse conteúdo não é permitido no seu território. Em vários filmes, inclusive um que eu achei muito interessante, Jogos Vorazes, que é do povo se revoltando contra o governo, né? Isso não era permitido. A censura lá era rigorosíssima. Então, acho isso muito interessante que o senhor falou, e também da parte da justiça ser diferente da lei, porque para mim aquilo não era justo, mas era a lei deles, né? Então, muito interessante. Está cada vez mais difícil compreender o direito. Não, mas olha, esse tipo de experiência que você teve, que está compartilhando aqui conosco, permite que a gente faça pelo menos uma reflexão no momento em que a gente pretende um direito universal. E esse direito universal, coincidentemente, qual seria? O nosso direito ocidental, né? Quando a gente faz a condenação dos muçulmanos, da cultura muçulmana, dizendo, olha, há uma opressão da mulher, não vou negar, mas é preciso que a gente tente compreender, a partir de um código comum, por que é que eles ainda persistem nesse tipo de comportamento. E, primeiro, e também, por outro lado, se de fato o direito acolhe esse tipo de prática, o direito muçulmano, né? Quando a gente vê, por exemplo, a censura que é colocada de forma muito natural, como você pôde testemunhar, né? Em vários países asiáticos, a gente precisa compreender em que é que ela se fundamenta, né? Não que isso seja aceitável ou recomendável, mas a gente precisa ver o outro não necessariamente a partir dos nossos códigos, a partir do nosso olhar, a partir do nosso prisma tão somente. Preciso ter, exatamente, José, ter uma sensibilidade para captar também a mensagem do outro. Senão a gente vai apenas impor unilateralmente uma visão de mundo que não é a única, certo? Sara, pois não? Bem rapidinho. Eu acredito que tem justamente essa distinção por conta dos próprios viés ideológico, político, religiosos, econômicos de cada lugar. Não tem como... Tem que entender
esse contexto amplo de cada território e tal, tem sempre uma explicação, de certa forma, mesmo que a gente veja a necessidade de mudá-la, mas tem que entendê-la pelo fundamento. Porque senão cria muitas vezes visões xenofóbicas, por exemplo. Exatamente, exatamente. Vamos lá, várias pessoas aqui querendo José e João. A gente está falando sobre o texto, certo? José. Não? João. Rapaz, Ô, José. não era. Ah. Perdão. Pode Desculpa, falar. eu pensei que tinha ligado o microfone, mas não. Não, diga Mulher, aí, José. Rebeca, tu correu perigo, Rebeca. Devia ter prestado atenção nisso. Porque é até interessante sobre essa ocidentalização, porque foi Taiwan, não foi? Aí do lado tem Hong Kong. Hong Kong tem uma ocidentalização muito grande com o Reino Unido. Então, Taiwan, eles até aceitam, Rebeca pode confirmar se isso é verdade ou não, eles aceitam meio que o domínio chinês. E Hong Kong não. Hong Kong até hoje tem protestos contra esse domínio, essa proibição de certas coisas. Ela não aceita tão bem, não, pelo que ela está fazendo assim com a cabeça. Posso falar, professor? Pode, claro. Na verdade, tem uma história até engraçada, que quando eu estava lá, eles fazem muito treinamento militar. E eles se preparam, claro que por números não tem chance alguma, né, contra a China. Taiwan é uma ilha minúscula e a China tem o tamanho de um continente, a gente pode falar, né? Mas tem até uma história engraçada, porque eles têm muito esses alarmes, esses treinamentos. E uma vez, estudando chinês, eu ainda não tinha conhecimento muito bem da língua, eu recebi no meu telefone que eles tinham os alarmes presidenciais, alerta de bomba. E toda a cidade começou a tocar a sirene. E eu, pronto, vou morrer. Chegou a minha hora, vou morrer. Aí depois que eu fui entender que era um treinamento caso a China estivesse invadindo. Então eles têm muito esse treinamento, porque eles têm o próprio governo, têm sua própria linha de pensamento e não aceitam e não querem se submeter de novo à China também, né? É isso. Eles aceitam entre aspas, né? Porque é o jeito para evitar uma coisa pior. Exato. Interessante. João. Professor, é mais uma dúvida Sim. sobre essa discussão aí de justiça e lei e direito. No texto ele fala que o direito é o justo. Então, qual seria, assim, a diferença entre o justo e a justiça? Não, o justo é o... A justiça Eu sei que pode parecer óbvio, né? Mas, assim, onde fica essa separação? Eu acho que o que mais deve inquietar vocês, na verdade, é ele fazer essa associação do direito com o justo, não? Eu já falei várias situações aqui que o direito não pareceu justo. Toda hora ele diz que o direito é nomear o justo e o justo é justamente o direito. E aí? Vocês aceitaram isso numa boa? Isso me incomodou muito durante a leitura, de verdade. Mas ele tem uma saída para isso. Ele tem uma justificativa, né, para fazer essa identificação, que para a gente, naturalmente, não soa como algo que realmente ocorra. A Maria está dizendo aqui... Não, Maria, o nosso objetivo é justamente impedir que vocês saibam o que é direito, né? Na verdade. Eu quero que vocês fiquem com essa dúvida mesmo. Mas vamos lá. Quando ele vai falar sobre justiça, né, ele vai aqui na página 11. Olha só o que ele diz. Dizer o justo é nomear o direito, porque são a mesma coisa. Quando, por exemplo, dizemos que é direito do inquilino ocupar o apartamento alugado, estamos dizendo que isso é o justo, de acordo com o contrato de locação. Então,
Por que é que ele faz a identificação entre o justo e o direito, pessoal? Porque, para ele, o direito é aquilo que é o de cada um. É aquilo que é devido a cada um. E aquilo que é devido a cada um, não necessariamente é aquilo que a lei diz que é devido a cada um. É o que o tribunal vai dizer que é devido a cada um. O tribunal, o juiz, o Estado juiz, vai reconhecer o que é devido a cada um. Ah, mas isso não estava claro na lei. Não importa. O direito mesmo vai ser aquilo que a interpretação da lei pelo tribunal, a partir de valores, de costumes que também entram nesse cadinho de interpretação, vai, no final das contas, apontar para o que é o seu por direito. E esse seu por direito é o justo, segundo ele. Certo? Pois não, Augusto? Augusto? Aqui está dizendo que ele saiu da reunião. Saiu. Certo. E aí? Está mais claro ou está mais complicado? Paulo? O justo seria, então, uma correta atribuição. Isso. Como se um reconhecimento do que é o devido. Se o devido a você lhe é dado, esse é o justo. Aí vocês vão perguntar, como é que eu vou saber o que é o devido de cada um? É por isso que o livro é uma abordagem segundo o realismo jurídico. Né? Quem vai dizer isso é o tribunal, é o Estado juiz. Certo? Leila e Nicole. Professor, uma dúvida. O senhor afirma que, assim, quem na verdade decide o que é meu é o tribunal, que no caso seria o juiz. E o tribunal é diferente da lei, mas tecnicamente o correto não seria o juiz seguir as leis, o que as leis determinam? Eu fiquei um pouquinho em dúvida com isso. Excelente pergunta. Essa pergunta, ela se deve pelo fato de a gente imaginar que a lei tem todas as respostas. Mas não existe lei dizendo, por exemplo, que a pessoa transgênero possa mudar o nome. E, no entanto, eu tenho decisões judiciais que permitem isso. De onde é que esses juízes pré-loucados tiraram essa ideia? Vocês acham? De princípios? De princípios, de normas constitucionais. Mas não está expresso. São construções argumentativas que são, sim, retiradas de normas jurídicas, mas essas normas jurídicas, elas não são prontas e acabadas, entendem? Elas são construídas. Vejam que a gente tem os Estados Unidos da América. Tem uma Constituição que foi promulgada no final do século XVIII. E teve algumas emendas, é bem verdade, mas que está longe de ter o número de emendas que a nossa Constituição, com 35 anos, tem. E ela está vigente até hoje. A Constituição lá do final do século XVIII. Por quê? Porque o texto da Constituição norte-americana vai sendo revivido, vai sendo reescrito a partir das decisões da Suprema Corte, a partir das decisões dos tribunais. Mas veja, pessoal, esse é um ponto de vista científico. Esse é o viés do realismo jurídico, tá certo? Os positivistas, o Kelsen mesmo vai dizer, não, que invenção é essa? Eu não posso fugir da norma jurídica. A norma jurídica, o positivista lá do século XIX vai dizer, eu não posso fugir da lei. O juiz não pode ir contra a lei. Ele tem que respeitar exatamente o que a lei diz. Kelsen vai dizer, não, vamos lá. Vamos admitir que a norma jurídica me dá uma moldura. Eu posso pintar o quadro dentro dessa moldura. Eu tenho alguns limites que eu não posso transpor, mas eu tenho uma moldura inteira para fazer meu quadro. Então, eu tenho uma certa liberdade. Numa moldura, eu posso ter uma arte
do meu filho de 3 anos, como eu posso ter uma arte de Pablo Picasso, certo? Então, há uma disparidade muito grande, porque, obviamente, meu filho de 3 anos desenha muito melhor, né? Tem muito mais valor para mim. Então, vejam que Kelsen... Professor, Foi não. licença, eu acabei não. saindo na hora que eu ia falar. Só voltando um pouco da ideia de como se fosse posse que ele fala, né? Do meu e do seu. Sim. Aquele vídeo que o senhor disponibilizou pra gente, eu acho que aquele professor também fala um pouco disso, não é isso? Que surge a partir do capitalismo, que eu acho que pega um pouco da ideia do justo que ele fala. Que é a partir do capitalismo, a sociedade ela passou a viver em forma de contrato. E aí o livro dá até alguns exemplos como que uma pessoa pode invadir a moradia da outra e que sem o direito, sem o justo, tudo seria como se fosse um manicômio, não é isso? Ou seja, o que a Hervada defende olha, vamos respeitar o direito do outro, né? Porque senão a gente entra numa anarquia, num desrespeito absoluto. E aí, eu vou explorar o vídeo depois. Mas o que o professor Alisson Mascara diz é, olha, isso é conveniente para o capitalismo. Porque quando eu digo que esse livro é seu, ninguém mais pode tocar. E quem não tem um livro? Meu amigo, se você não tem livro, você não tem direito subjetivo, você não é nada. Entende? Então, as pessoas terminam sendo classificadas dentro do espectro jurídico do capitalismo, segundo o seu cabedal de posses, de direitos subjetivos. E os direitos subjetivos nada mais são... É claro que existem direitos não patrimoniais, né? Direito à honra, direito ao nome, mas até esses direitos não patrimoniais, eles são conversíveis em valor econômico. Né? Então, se alguém atinge a minha honra, eu posso pedir indenização. Se alguém infere um direito personalíssimo meu, eu posso pedir indenização. Certo? Mas voltando aqui, outro aspecto que eu queria desenvolver com vocês, pessoal, aqui na página 9, ele faz uma distinção, né? A página 8 e a página 9. Ele faz uma distinção entre as ciências especulativas e ciências práticas, exatamente. Como é que vocês enxergam essa diferença? Como é que ele coloca? O que é que vocês entenderam? Professor, eu posso falar? Pode. Porque, tipo, de início eu fiquei um pouco confusa, mas quando ele falou que a palavra especulativa vem de espelho, e que é um conhecimento que reflete a realidade e que, tipo, sem construir, fez muito mais sentido para mim. E quando ele deu o exemplo da menina que estuda arte, se não me engano, e aí ela estuda as pinceladas, a direção da pincelada, as substâncias que o autor está usando, mas não consegue fazer uma obra de arte, fez muito mais sentido. Então, eu achei que é uma leitura bem tranquila, justamente porque parece que você está conversando com uma pessoa. Exato. E que ele está te dando exemplos. Perfeito. Eu achei essa metáfora excepcional. Né? Você pode saber pintar como Van Gogh, né? Van Gogh tinha uma pintura quase única. Né? Não vou dizer única porque existe um filme que é todo pintado a partir de quem reproduz as obras de Van Gogh, né? Vários pintores que conseguem se assemelhar ao seu estilo, né? E centenas de pessoas contribuíram para fazer esse filme. É maravilhoso, acho que tem no Netflix ainda. E exatamente esse, José. E com isso, uma coisa é você saber como é que ele pintou, mas eu não tenho a habilidade de pintar como ele. Outra coisa é você saber fazer como ele, certo? Então, essa é a grande distinção entre a ciência prática e a ciência especulativa. E nesse paradigma, nessa distinção, vocês acham que a ciência do direito seria uma ciência, segundo o autor, prática ou uma ciência especulativa?
Professor, eu acredito que seja uma ciência prática. E sobre a sua fala anterior, eu queria só fazer uma analogia com outra frase. Seria mais ou menos aquele que faz e aquele que estuda o feito. Isso. Então, a ciência prática estaria naquele que faz, né? E fazendo relação com a arte, né? Quem pinta o quadro e aquele que apenas estuda as técnicas. Exatamente. Perfeito. Nicole. Depois Paulo. Eu acredito que justamente no texto ele já faz essa referência, que se uma ciência prática, ela não precisa ser já diretamente prática. Ela pode apresentar algumas especulações, como na matemática, ela não é na sua totalidade prática. Para chegar à prática dela, precisa de algumas especulações. Eu acho que nada mais justo no direito do que especular o que é justo. E, inclusive, no início da leitura do outro livro, de Kant, ele fala que para chegar à jurisprudência, ele precisaria de dados da experiência. Na própria experiência das júris do direito, se chegaria à jurisprudência, e isso só se alcançaria após essa experiência. Excelente. Ou seja, a experiência dada pela prática, né? Pelo saber fazer, pelo que o jurista faz. Ele faz até, nesse texto de Hervada, ele faz até uma provocação inicial, né? Porque quando o estudante de medicina termina o curso, ele sabe que vai ser médico. Apesar de a gente conhecer também, é a minoria, mas existem médicos, existem formados em medicina que vão ser cientistas da medicina, né? E tem um amigo meu que é um grande pesquisador na ciência médica, né? Então, assim, internacionalmente conhecido e tal, mas às vezes vem para ele dizendo: você é médico mesmo, você atende onde? Eu trabalho em laboratório de neurociência, então, assim, não é bem, eu não vou conseguir tratar. Ele tem até o conhecimento para isso, mas não é a praia dele, né? Não é a especialidade dele. Mas o jurista não. O que é que eu vou fazer como jurista? Jurista é a mesma coisa quando você termina a faculdade, né? Aí você bota lá, profissão. Enquanto a gente está estudando, a gente bota lá estudante. E quando termina direito, você vai botar como? Às vezes eu não passei ainda na OAB, né, no exame de ordem, não posso botar advogado. E estou naquele limbo ali. O que é que eu boto? Bacharel? Bacharel não é profissão, né? Aí vocês podem botar jurista. Vocês têm uma formação em direito, certo? Mas porque essa palavra ela é envolta em várias imprecisões. O que mais, pessoal, que a gente poderia... aqui na página 10 tem uma coisa muito importante também. Professor? Pois não, Paulo, perdão. Então, mas fazendo um link também, uma relação que a Nicole falou, ele fala sobre o conhecimento inútil, né? E para ter o conhecimento útil, a gente precisa do inútil também. Então, eu acredito que é mais naquele sentido de dizer, existe a prática, mas sem o que é especulativo, não temos a prática. Eu acredito que seja uma atenção para que aconteça isso, né? Perfeito. E até a própria questão da utilidade e inutilidade do conhecimento é algo muito discutível, né? Eu sou muito curioso pela filosofia e a filosofia é um ramo do saber, né, do conhecimento que é muitas vezes tido como inútil. Quando a gente imagina a ideia, a imagem do filósofo é aquela pessoa meio descabelada, com cabelo branco, né, todo desengonçado, que vive num mundo da lua, quando, na verdade, sem a filosofia, a gente tem naturalmente muita dificuldade de compreender o mundo que nos circunda. Foi a partir das observações daquelas pessoas inquietas, os filósofos que antecederam a nossa existência, que a gente conseguiu dar saltos, teoricamente, para o aprimoramento da nossa civilização ao longo da história, né?
essa questão da utilidade. Mas veja aqui o que aqui diz na página 10. É provável que algum leitor, durante essas afirmações, tenha um impulso de ceticismo ou de protesto. Quem sabe o que é o justo? E vocês vão dizer, é fácil dizer, o direito é o justo. O que é o direito? É o seu de cada um, é dar a cada um o que é seu, né? É o reconhecimento do seu de cada um. Aí ele vai dizer, essa questão tem mais a ver com a política do que com o direito. Então quer dizer o seguinte, ele quer dizer o seguinte, saber o que é o justo é uma atitude política. Determinar o que é o justo. O papel do direito é especificamente garantir o seu de cada um. Entendem? Não é o direito que diz o que é o justo. Não é o direito que diz o que é o devido. Mas o direito garante o devido. E isso acontece de acordo com o justo. Vejam, mais uma vez, deixando bem claro, essa é uma concepção realista, do realismo jurídico, certo? Contra essa concepção, a gente vai encontrar centenas de objeções. A gente vai estudar ao longo do curso. E mais particularmente aqui dentro da introdução, na segunda unidade. Pois não, Paulo? Então, esse é o grande ponto, porque ele faz a distinção entre jurista e não jurista. Eu vi assim, fiquei bastante feliz com essa definição, porque exatamente o que ele disse, né? Muitas pessoas tendem a utilizar, né, da lei, mas são políticos, né? Enfim, para outras finalidades, e não a de jurista. Então, eu gostei muito dessa parte do texto, fiquei bem impressionado. Perfeito, exatamente isso. E aí, a conclusão que ele chega é o seguinte, na página 15. O seu, o justo e o direito são 3 modos de designar a mesmíssima coisa. Compreendem, dentro daquilo que a gente está construindo, qual é a ideia de Hervada? Com isso se simplifica aquela ideia, às vezes, aquele contraste que existe entre direito e justo. Mas existem direitos injustos. Não, ele vai dizer, olha, no momento em que o direito garante o seu de cada um, ele está garantindo o justo. Essa é a justa medida. Mas o que é que... Quem é que vai dizer o que é o seu de cada um? A política. A política, no momento em que o legislador define o que deve caber a cada um. O legislador define quais as alíquotas do imposto de renda, para saber quem deve pagar mais e quem deve pagar menos. É o legislador que define a partir de que idade a pessoa deve responder pelo cometimento de crimes. Certo? Não é o direito que vai definir o legislador define a partir do direito, entende? O direito é como um instrumento dessa decisão política. Pois não, Paulo? É que parece que em algum momento, eu não sei se eu peguei errado a citação, mas ele dava a entender que o direito dizia o justo. Não, isso é a política que diz o justo. O direito garante o justo. Exato. Onde foi que você viu isso aí? Não sei, acho que foi em alguma anotação que eu fiz, que eu tinha pego algum momento em que ele fala do dizer o que é justo e injusto. Eu preciso achar o... Ele diz aqui na página 11. Dizer o justo é nomear o direito, porque são a mesma coisa. Isso. O justo é justamente o direito. Sim, mas quem diz esse justo? O direito... veja que ele diz o seguinte. A política, ela é responsável pela definição desse justo e o direito garante o justo. Sim. Então, a política define e o direito garante. Isso. É um meio, então, né? Um instrumento, do jeito que você Isso, exatamente. Um instrumento de justiça, digamos assim, né? Exatamente. Então, apesar de haver, eu sempre faço questão de ressaltar,
as objeções a essa identificação entre direito e justo, né? Aham. Aí, no caso, o direito é o meu, que é o justo, que é determinado pela política. De acordo com ele. Quando o direito garante o seu de cada um, aí eu estou fazendo justiça, de acordo com o Javier Vada. Pois não, Ana? Professor, desculpa, é porque tem horas que o raciocínio assim mistura, aí vem direito, justo, direito, mas em relação a isso que você estava falando, da questão do legislador definindo o justo, né, puxando para esse lado da política, e também para o comentário que você tinha feito sobre quando a gente fala, filósofo, qual é o estereótipo que vem à cabeça? Também tem a questão do político, né, quando a gente fala político, fecha os olhos. É verdade. É um homem branco, hétero, né, já senhor de idade, então muitas vezes com uma visão ultrapassada. Então, como que esse legislador, como que esse político vai estabelecer na sociedade atual o que é justo e o que é injusto, considerando a pluralidade que a gente tem, considerando todas as diferenças, né, a própria diversidade. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que se pensar muito para os dias de hoje, no caso. Para a gente mudar essa política e transformar o espaço de maneira que pessoas plurais possam ocupar cargos importantes e defender o povo, né? Perfeito, Ana. E olha que hoje, pelo menos no nosso sistema representativo aqui no Brasil, a gente tem uma pluralidade garantida pelo próprio sistema de escolha dos representantes do legislativo, né? Então, a gente tem os quocientes eleitorais garantem uma certa pluralidade, uma certa heterogeneidade dessa formação. Mas vamos voltar 100 anos do tempo, ou 150 anos do tempo. Na época do Império, por exemplo, o voto, as pessoas eram escolhidas, o voto era censitário, ou seja, votava quem tinha bens, quem tinha dinheiro, e só podia se eleger quem tinha mais dinheiro ainda. Então era ainda mais seletivo, ainda era mais seletiva a escolha do representante popular, né? Tem uma passagem muito interessante no filme Lincoln, né, com Daniel Day-Lewis, e ele diz assim, ele defendendo, né, a abolição da escravidão, e os parlamentares dizem, pelo amor de Deus, você defendendo aqui a abolição da escravidão, você quer o quê? Que eles tenham direitos? Daqui a pouco você vai dizer que a gente admita que a mulher possa votar também. Todo mundo, a mulher votando, meu Deus. Então, assim, vejam que são essas castas que historicamente definiram o direito, certo? E é por isso que... desculpa. Não, perdão, pode concluir. É por isso que a gente tem esses absurdos ainda hoje, falas absurdas e pensamentos extremamente retrógrados, porque esse perfil que eu desenhei aqui agora é um homem que não vai se preocupar muitas vezes com a questão da mulher. É um velho, né? Não vou nem dizer velho, é um senhor de idade. Ou etarismo. É um senhor de idade que não vai tratar como prioridade as questões dos jovens, as pautas que os jovens levantam. É um branco que não vai tratar um negro como igual, não vai tratar um negro como alguém que é merecedor também de direitos. Então, a luta por essa transformação é necessária justamente por isso, para quebrar essa visão extremamente arcaica de um direito construído para a sociedade, uma sociedade que não é mais como era 100 anos atrás. Exatamente. Né? E aí, fazendo um link agora com um olhar mais crítico, né? O vídeo de professor Alisson Mascaro. O que é que vocês acharam? Achei ele marxista. Gostei, inclusive. Muito bom, interessante. E quais foram as conclusões a que vocês chegaram? Nossa, eu amei o que o Paulo falou aqui agora, achei marxista, enfim, eu achei perfeito, porque ele me deu uma visão, assim, de que eu estou no curso certo, não, mas brincadeira, é porque, tipo assim, eu achei muito curioso a abordagem que ele dá sobre esses problemas, sobre os problemas inerentes ao capitalismo e como o direito está lá para dar uma segurada no capitalista, entendeu? E evitar
o aumento de explorações e até reduzir ela. É como se fosse não, é realmente, né? Uma ferramenta que a gente tem para se distanciar um pouco dessas opressões. Enfim, eu gostei muito do que ele falou, porque é algo... Bárbara, mas você enxergou a posição dele como se o direito fosse uma ferramenta contra o capitalismo? Não, contra o capitalismo não, porque tem até uma parte que ele fala alguma coisa, eu não lembro direito agora, porque eu assisti no 2.0, porque eu tô muito perdida, ele não sabia que tinha vindo para assistir, enfim. Gostasse. Mas, enfim, eu até anotei alguma coisa aqui, mas eu não tô achando que eu anotei, mas vou procurar, eu vou falar. Mas ele fala alguma coisa sobre, tipo, aparecer em alguns momentos específicos da história e ser diferente do contemporâneo, outras coisas que chamam de direito. Aí ele fala também que já tiveram outros tipos de exploração, mas se você comparar com o tipo de exploração do capitalismo, não é mesmo? Enfim, eu acho que deu para entender o que eu queria falar. Tô aqui perdido nos pensamentos. Nicole, diga aí. Ele fala, Bárbara, que os instrumentos jurídicos, né, no caso, porque o contrato, ele é algo que surge com o capitalismo, né, porque é um trabalhador que ele pode até ser pago pelo Estado, mas essa forma de comprar a mão de obra dele já faz parte do capitalismo. Então, os instrumentos jurídicos do contrato tá meio que associado ao próprio capitalismo. No fundo, Sara, antes de eu fazer minha... Eu achei o vídeo fantástico, porque eu acho que a gente tem que sempre ampliar a visão com relação ao sistema capitalista, porque ele não só pega ele não é um sistema simplesmente econômico, ele é um sistema político, ideológico, então ele vai usar de instituições diversas para se sustentar, sendo uma delas o próprio direito. Então, as leis e normas, em geral, não foram pensadas, por exemplo, para a classe trabalhadora. Não foi pensada. Então, isso é um mecanismo, uma ferramenta mesmo de sustentação. É uma visão, assim, científica, e a gente pode ver claramente pelo método marxista, né? E a comprovação disso. Tanta gente necessitada, pobre, que não é contemplada pelo próprio direito, né? Pelas próprias... E sofrem tantas injustiças por aí. Então, acho que é necessário a gente sempre ampliar essa visão do capitalismo, porque ele não é nem um bobinho, não. Tá sempre... O capitalismo, ele se reinventa a cada segundo, né? Ele se apropria, inclusive, dos próprios ícones contra o sistema capitalista. Quando você vê comercializadas camisas com o Che Guevara olhando assim, né? É o capitalismo dizendo, olha, isso aqui pode ser meu também. Né? Isso é até uma estratégia, professor, rapidinho, porque eu me empolgo nessa situação. Isso é uma estratégia totalmente pensada para despolitizar essas figuras que eram contra o sistema capitalista. Ou seja, tirar esvaziar o seu caráter político, que eram líderes aderentes a ideais socialistas e comunistas. Esse tipo de fala é totalmente proibido no sistema capitalista, porque desestabiliza isso. Então, eles sempre tentam tornar como mercadoria esse tipo de debate para esvaziar a questão política mesmo. É um mecanismo totalmente pensado e estratégico. Bárbara. Isso que Sara me falou me lembrou muito uma coisa que Rebeca tinha falado sobre a proibição de filmes até como jogos vorazes. Entendem que funciona na mesma lógica e, tipo, mesmo que fosse em Taiwan, eu realmente agora não lembro qual que é o regime político e econômico de Taiwan, mas mesmo que fosse um regime dito como de esquerda radical, você percebe que ele está utilizando de um mecanismo essencialmente capitalista, digamos assim, para esvaziar uma discussão e para se proteger mesmo. Pois até colocando aqui no grupo, no chat, né? A gente tem a ideia da China comunista e tal, Partido Único, Partido Comunista, e todo mundo é comunista, né? Mas o capitalismo chinês, né? Não tem como se negar que a aderência ao modo de produção capitalista também chegou por lá, né? Sem dúvida alguma.
Qual é a visão que Alisson Mascaro quer passar a partir dessa provocação, pessoal? Que é inclusive, um capítulo do seu livro, né, de introdução. Que o capitalismo, ele gesta o direito como a gente compreende hoje. Então, ele diz que esse direito que a gente estuda é o direito capitalista. Antes do capitalismo, não tem sentido falar em direito. Mais uma vez, essa é a concepção crítica, né, que vai de encontro, vocês vão encontrar várias outras posições contrapostas a essa. Dizendo que, então quer dizer que o direito romano, você disse que não é direito? E lá não tinha modo de produção capitalista, né? Na Idade Média não existia direito? O que é que são o digesto, as pandectas, as institutas, o Código de Justiniano como um todo, né, o Corpus Juris Civilis, isso não é direito? Ou a Lei das 12 Tábuas, o Código de Hammurabi, né? Isso não é direito? Mas para Alisson Mascaro, não é direito. Porque o direito como a gente compreende, pressupõe, primeiro, o Estado, e segundo, esse modo de produção capitalista. Porque esse modo de produção capitalista vai dizer o seguinte: bom, você é um sujeito de direitos. Como sujeito de direitos, você pode fazer o quê? Você pode vender aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua vida, não, a sua força de trabalho. Não é a vida como lá em Round 6, não, né? Que você pode firmar um contrato de dispor da sua própria integridade física, né? Assim, outra crítica também que muitas vezes é entendida como uma crítica ao sistema capitalista, né? Quantas pessoas endividadas hoje nesse sistema, desesperadas, estão vendendo a vida, estão vendendo o próprio sacrifício das vidas em nome dessa salvação, né? Bom, mas deixando de lado essa preocupação, ele diz que quando eu vendo a minha força de trabalho, eu diz, olha, eu tenho a força de trabalho para doar a você. Você compra essa força de trabalho e me dá a remuneração por ela. E assim eu me torno sujeito de direitos, né? Só que quem é destituído dessa condição de sujeito de direitos termina assumindo um papel irrelevante naquela sociedade. Em outras palavras, quem não tem capital não tem direitos, né? A não ser o direito basilar de vender sua força de trabalho. Pois não, Paulo? Pronto, era exatamente isso que eu ia perguntar, porque me parece meio contraditório, né, com outro texto. Outro texto que fala exatamente... Com certeza. Se há sociedade, né, e há pessoas, então, seria, inclusive, uma necessidade primeira, a questão do direito, e já o Alisson já pensa de outra forma. Como eu vi da história, eu acabo tendo um link mais aproximado com a história do direito em relação a isso, a outros sistemas que anteriormente foram se consolidando. E, no caso, esse direito moderno seria esse ligado ao capitalismo. Aí eu fiquei realmente na dúvida por que ele levou, né, a essa conclusão, que chegou, né, o que fez com que ele pensasse dessa forma, em mencionar a entrada do direito apenas nessa sociedade capitalista e não antes. Aí eu queria que o senhor me falasse se há alguma lógica ou se ele leu algum outro autor que fez com que ele pensasse dessa forma. Vocês querem se pronunciar sobre isso? Professor, eu acho que ele pode ter pensado que no passado, tudo a maioria das coisas que a gente pensa em direito, estava mais ligado a um viés ético, moral ou até religioso. Então, quando ele fala da contemporaneidade, aí a gente poderia, e o capitalismo, a gente poderia ter os instrumentos jurídicos, que já não estaria mais pautado só na religião, moral e ética. Pelo menos é o que eu penso. Perfeito, Larissa. Veja só, a partir do momento em que o homem se dá conta do poder que representa o direito e se apropria desse direito, né, desse direito como instrumento, certo? Há uma mudança de compreensão da própria regulação. Se vocês olharem para o passado,
para a época de Roma e da Grécia Antiga, ou mesmo povos mais antigos, né, os mesopotâmios ou os egípcios, vocês vão constatar que o que a gente compreende como direito, na verdade, são determinações de regras a partir dos governantes, mas não como algo construído pelo homem. A figura que aparece é do imperador, é do César, é do faraó, é do rei, que recebe a inspiração divina para dizer as leis. Veja o que aconteceu com Moisés, né? A maneira como ele recebe aquela missão, acolhe as leis ditadas pelo próprio Javé e repassa para o povo. Não foi Moisés que fez, mas não, vou pensar aqui racionalmente. Não. O direito é dado, e é dado por fontes divinas, certo? E esse pensamento vai perpassar toda a Idade Média também. Os filósofos católicos da Idade Média também vão defender a ideia de que o direito quando, por exemplo, se contrapõe a cidade de Deus e a cidade dos homens, ou Tomás de Aquino fala sobre a justiça divina, a justiça humana, né? A lei eterna, a lei divina é a lei humana, a lei natural e a lei humana. Ele vai mostrar que a lei humana ela é decorrência da lei eterna, da lei divina, né? E essa compreensão mostra que o direito, até então, ele não era algo como racionalmente construído. Isso vai mudar a partir do advento do capitalismo, quando a ideia de que o legislador ele atua com racionalidade para construir o que é mais conveniente para essa harmonia social. E essa harmonia social ela só é alcançada no âmbito do Estado. E o Estado moderno, pessoal, é uma construção que alberga o sistema capitalista. Certo? Então, é nesse sentido que ele vai desconsiderar essas outras manifestações. Claro que essa é uma visão do marxismo, né? Uma visão crítica do direito, com a qual nem todos vão concordar. Certo? Paulo. Eu queria só comentar, eu coloquei no chat, né, que ele desconsidera talvez as outras experiências para historicizar, né, para não deixar universal, porque essa visão moderna do direito, ela depende também de uma visão moderna de homem, né, um homem que é livre, que é capaz de ter propriedades, capaz de dispor dessas propriedades, teoricamente um homem igual a todos os outros homens, que não está sujeito a relações de servidão, enfim, né? Todo esse não apenas a gente vê o direito como algo que vem do homem, mas vem desse homem, né? Desse homem que é capaz de estabelecer contratos, compra, venda, capaz de ser dono de si, pelo menos idealmente, né? Então, eu acho que é nesse sentido que ele particulariza, né, esse fenômeno que é o direito moderno. Perfeito, Paulo. E veja como é vendida a liberdade a gente, né? Diz assim, você é livre e se você não consegue o próprio sustento, por exemplo, se você não consegue uma posição de destaque naquela sociedade, por que você não consegue? Porque você não tem mérito, você não se esforçou bastante, né? E eu me lembro de um livro de Amartya Sen, né, que já foi Nobel, o Desenvolvimento como Liberdade. Amartya Sen tem um exemplo muito interessante que fala sobre como era. Ele dizia o seguinte, que em uma determinada floresta na Índia, as pessoas vão procurando, durante uma determinada época do ano,
procurar o mel. Só que, aventurando-se nessa floresta, eles se submetem ao confronto com vários ursos. E por ano, nessa época do ano, geralmente existem centenas de mortos nessa floresta, porque estão procurando mel para comercializar e se sustentar e sobreviver. Aí ele pergunta: qual a liberdade de uma pessoa que tem que entrar numa floresta perigosa para extrair o mel, colocando a sua própria vida em risco, de dizer, não vou fazer isso não, eu não quero morrer? Qual a liberdade que essa pessoa tem? Ela não tem a mesma liberdade de quem entra nessa floresta apenas por diversão para abater ursos, né? Ela está premida pela fome, pela miséria, pela doença, pela impossibilidade de se fornecer o mínimo necessário para a sobrevivência. Então, essa ideia de liberdade que o capitalismo vende para todos nós também é incompleta, também não é bem aquilo que se vende. Que se vende, exatamente. Que se vende literalmente. Mas, assim, nesse sentido, a sorte dessa pessoa é pior do que a sorte de alguém que pertence a outro. Porque o escravo, que pertencia a alguém, pelo menos o senhor se preocupava em que ele estivesse vivo. Pois porque é. A vida do escravo era a propriedade dele. E um homem livre, nessas condições aí, tem uma sorte pior que a de um escravo. Pois é. Veja só, se um empregado não lhe serve mais, no sistema capitalista, o que é que você faz? Tchau, meu amigo. Você vai deixar de ganhar dinheiro. Você vai perder seu salário. Porque, olha, tá vendo essa fila aqui, ó? Eu vou chamar qualquer pessoa dessa fila aqui que está só esperando você vagar esse posto. O escravo, não. Você tinha como propriedade, você tinha um certo apego, porque, afinal de contas, você mereceu aquela propriedade daquela pessoa, né? Que não era pessoa, né? Daquele humano que era coisificado, né? Então, até nisso, aparentemente, não, é um grande ganho, é verdade, sem dúvida alguma. A escravidão é algo com que a gente não pode sequer vislumbrar a convivência. Mas a posição do empregado num capitalismo selvagem, ela é assemelhada à do escravo. Porque ele fica de tal maneira tolhido nos seus direitos mais fundamentais que a escravidão para ele, de fato, existe e as correias são invisíveis, né? As correntes são invisíveis. Algo mais, pessoal, do vídeo ou do texto que vocês querem comentar? Professor, só para complementar. Pois é. É aquela pergunta, né? Liberdade para quem, no caso? E só retomando o assunto do esvaziamento mesmo. Essa questão da liberdade é muito esvaziada. Tipo, tira o caráter de classe, tira o caráter material. Simplesmente é dado como se fosse algo que a gente consegue porque quer, porque merece. Mas a gente sabe. Mas é aquela coisa, né? E que qualquer um pode conseguir, viu? Exato. Basta se esforçar, dar o máximo de si, porque se você é capaz, né? Pois é. Absurdo isso. Eu tenho um livro também muito interessante de Byung-Chul Han, que é A Sociedade do Cansaço. Byung-Chul Han tem vários livros interessantíssimos. São livros pequenininhos, assim, você não dá nada por eles, né? Mas são de uma profundidade incrível. E na Sociedade do Cansaço ele diz, olha, a gente é forçado a positividade, né, excessiva. Você pode, você é capaz, se você não fizer é porque você não deu o máximo de si, né? Todos esses treinamentos, esses coaches de hoje em dia mostrando, olha, é só você mentalizar, você mentalizando vai dar certo, você se esforçando. Só que essa positividade excessiva termina nos gerando o excesso de trabalho, o
burnout, né? O apagamento de outras atividades que não aquelas destinadas ao trabalho e que são essenciais para a nossa condição humana, né? Até o ócio criativo é útil. E há quem até indique a grande riqueza de pensamento da antiguidade clássica pelo fato de muitos dos filósofos não precisarem pegar a mão na massa, botar a mão na massa, né? Eles tinham escravos ou eles tinham o suficiente dentro da sua condição para não precisarem arrumar o quarto, né? Para ter que cuidar de filho, nem nada, né? Rebeca. Professor, é uma dúvida. Foi não. Na verdade, eu estou extremamente confusa. Confusa desde o momento que eu peguei o primeiro livro de direito para ler. Desde lá eu estou confusa. Que bom, que bom. Meu objetivo é esse mesmo. Mas diga aí, quais são as suas inquietudes? Voltando, desde o momento que o senhor começou a ler o livro, e é uma colocação de Sara, então a minha dúvida então é certo falar que direito é diferente de justiça, mas na verdade é um instrumento dela? É certo dizer isso? Uma definição seria essa? Bom, aí você vai ter que chegar àquele negócio, àquela conclusão que a gente vai ter em várias situações dentro do direito. Depende do que você considera como direito, depende do que você considera como justiça, depende do que você considera como o justo, né, de forma geral. Então, para esse autor, né, para a Hervada especificamente, sob esse ponto de vista realista do realismo jurídico, ele vai ter o direito como sinônimo do justo, certo? Mas, obviamente, a teoria crítica vai enxergar a justiça como algo além do direito. E como o direito é gestado no âmbito do capitalismo, a justiça plena ela não vai poder ser conseguida a partir do direito, não. Essa é a triste realidade a que esses pensadores chegam, certo? Por outro lado, há quem defenda que é possível, sim, fazer revolução a partir do direito. É possível, sim, mudar a situação, a realidade das coisas a partir do direito. Eita, José, qual a mais reconhecida hoje? Não vou responder até vocês apresentarem o seminário da segunda unidade. A gente vai chegar a essa conclusão lá. Mas vamos lá. Várias pessoas inscritas. Paulo. Sou eu? Sim, Paulo Foltrano. Realmente, a pluralidade de visões, né? Tem um trecho aqui do Hervada que eu achei muito interessante, né? Que ele fala da necessidade, né? Do direito, da necessidade a que o direito atende, né? Que ele fala, em outros termos, o homem é finito e a sociedade implica uma divisão de funções e tarefas. A vida exige que as coisas estejam repartidas e, consequentemente, atribuídas e tal, etc. Né? Se alguém lê isso criticamente, fala, não, você está falando do capitalismo, você não está falando da vida humana em geral. Né? Ou seja, né? Porque as pessoas não sei se vocês já leram, mas o livro Sapiens, de Yuval Harari, né? Uma breve história da humanidade. Qual é a ideia que a gente tem, pessoal, do que representou a agricultura na vida do Homo sapiens, né? Na vida do ser humano? A agricultura foi maravilhosa, porque, olha, a gente pôde se fixar no local, o homem teve alguma previsibilidade, alguma estabilidade. Imaginem, você acordar todo dia com a preocupação de saber o que é que você vai comer. Tem que caçar para garantir o sustento daquele dia. Mas Harari disse, olha, conversa para boi dormir. Obviamente ele não usou essa expressão, né? Ele disse, quando o homem desenvolveu a agricultura, isso comprovadamente teve um empobrecimento da nutrição.
Por quê? Porque antes ele tinha uma variedade maior, ele não tinha um espaço único, né? Ele vivia nômade, ele explorava um local, lá tinha guaxinim, naquele outro local tinha lontra, naquele outro local tinha galinha, e assim por diante. E ele tinha o mundo todo para explorar. O mundo todo para explorar, exato. Quando você se fixa no local, não apenas você tem que comer aquele trigo que você plantou, porque você só plantou trigo, vai ter que comer trigo. Como você tem que lutar para defender aquilo que você plantou, porque aquilo passa a pertencer apenas a você. Então, até o sentimento coletivo vai se perder, né? E a fixação num canto enseja maiores concentrações urbanas, e maiores concentrações urbanas, por sua vez, aumentam a incidência de germes mais resistentes, e essa é uma tese que ele vai trazer lá de Jared Diamond, né, de armas, germes e aço, que é excepcional também. Enfim, eu tenho termino fazendo várias divagações aqui, mas para demonstrar para vocês o seguinte: nada, assim, a grande utilidade da teoria crítica é nos tornar, nos dar esse desconforto, né, que Rebeca deve estar sentindo agora, né, de inquietude, de dúvidas, de perda dessa estabilidade, né? Mas tudo isso para que a gente possa fazer reflexões e construir algo em cima dessas inquietudes. Essa é só a primeira aula, tenham paciência. Vocês não vão encontrar resposta para tudo, mas vocês vão tentar diminuir essas dúvidas e sanar algumas das suas questões. Bom, Paulo Miguel. É uma pergunta, professor. Pois não, Paulo. Você falou sobre aqueles que acreditam na mudança do direito dentro da sociedade, né? Seriam eles reformistas? Em contrapartida, teríamos aqueles que acreditam na revolução social e numa mudança total? Seria isso? Isso. Obviamente, quem tem a matriz mais crítica, né, principalmente os ideólogos marxistas, não vão admitir de forma alguma o direito como um instrumento de modificação da sociedade. Se o direito é concebido a partir do modelo capitalista, né, então, se vocês devem se lembrar, o direito ele é um aparato ideológico do Estado, né, e é um instrumento do Estado para simplesmente manter o status quo. Então, não tem como fazer revolução a partir do direito. Mas há quem enxergue a possibilidade do direito proceder à modificação social, à modificação na realidade. Dizem que apenas para mascarar o sistema tal como ele se coloca, né? Mas há quem enxergue no direito essa esperança, essa possibilidade de modificação. Em alguns momentos eu fico balançado, achando que o direito pode fazer revolução, não revolução drástica, né? Porque a revolução é política, não é jurídica. Mas pode mudar a sociedade. Se a gente olhar, por exemplo, o que o direito é hoje, o que ele possibilita hoje para o que ele asseverava, o que ele garantia há 100 anos, eu posso imaginar que houve um incremento, né? Mas será que ele efetivamente pode mudar algo nessa estrutura econômica, política, social, cultural em que ele foi concebido? Essa dúvida, para essa pergunta, não tem uma resposta, não. Professor, você definiu minha cabeça. Professor, você definiu minha cabeça nessas primeiras semanas de aula de direito. Olha aí, Bárbara disse aqui que às vezes mais esperançosa, às vezes desesperada, é mais ou menos isso que esse meu sentimento, muitas vezes, Bárbara, exatamente. E eu, pelo menos, acho que Sara também está experimentando a mesma coisa, né? Ana, diga aí, Ana.
Professor, desculpa, porque eu só fui falar do desconforto da Rebeca, mas acho que agora quem tá desconfortável sou eu, porque ela fez a pergunta, eu comecei a responder aqui mentalmente, tentando construir um raciocínio, e quando o senhor começou a falar, eu vi que estava dando um pouco errado aqui. Então, Então, diga aí, diga aí qual a sua resposta. eu queria... Não é nem a questão da minha resposta, é porque é essa frase que ela retomou do texto, né? A dúvida dela sobre essa diferença do direito e a justiça, mas que o direito seria um meio para a garantia dela. O senhor pode tentar retomar, assim, o seu pensamento, porque eu me perdi um pouco. Na verdade, pouco não, foi bastante. Mas qual a sua dúvida, especificamente? Já para eu tentar... Não, porque ela quis dizer, quando ela tentou definir, né, ela construindo o raciocínio falou, professor, então a gente pode dizer que o direito, Rebeca, me corrija se eu estiver errado, mas acho que foi isso, o direito é diferente da justiça, mas ainda assim é um meio para a garantia dela. Aí ela tentando construir essa frase, e eu já balançando a cabeça aqui, tentando concordar, aí o senhor começou a falar, e eu comecei a balançar a cabeça de um lado para o outro, falando, acho que não é isso que eu estava entendendo, não. Mas qual é a complexidade dessa pergunta? É que vocês vão observar, existe muita diversidade na compreensão do que é o justo e do que é o direito. Então, eu não posso eu posso dizer o que Morton pensa sobre isso. Eu posso dizer o que um autor específico pensa sobre isso. Mas não é uma resposta acabada, entende? Essa é a grande lição, talvez, da aula de hoje. Aquilo que vocês compreendem por direito é algo em construção. Vocês não vão sair daqui, direito é isso. Vocês podem construir um conceito abrangente, mas que não revele especificidades, não revele, vamos dizer assim, caracteres problemáticos, porque sequer, pelo que vocês devem estar percebendo, a gente pode dizer o que é o direito universal. Por quê? Eu estou me pegando aqui a uma concepção ocidental do direito. Veja a experiência de Rebeca, né, em Taiwan. Com certeza, a compreensão de direito para eles é distinta da que a gente tem como normal, como natural. Certo? E eu não posso dizer que o nosso modelo é superior ao deles. Eu não posso dizer que o nosso modelo é mais avançado, é evoluído em relação ao deles. Certo? Então, quer dizer que até a gente construir esse raciocínio, a gente pode tentar ir um pouco mais para esse lado da subjetividade e quando alguém vier refutar, a gente fala, meu amigo, direito não é uma ciência exata, pense o seu que eu penso o meu. Aí tá valendo esse argumento, né? Por enquanto, sim. Tá, mas certo. vocês vão ter que saber o que não é direito e vocês vão ter que saber quais os fundamentos para quem pensa o direito como justo, necessariamente, entende assim. Quais os fundamentos para quem acha que o direito não é justo, entende assim. Quais os fundamentos para quem pensa que o direito é instrumento de revolução, pensa assim, e assim por diante. O que vocês vão tentar, assim, o grande objetivo dessa nossa aula de desconforto de hoje é fazer vocês pensarem que para que vocês possam enfrentar o conceito de direito, é preciso que vocês abram suas mentes para fugir daquilo que a gente geralmente enxerga como sendo direito. Eu mostrei na aula passada. O direito não é só aquele direito que é visto nas séries How to Get Away with Murder, ou então Suits, né? Ou então em filmes Dossiê Pelicano, nesses filmes baseados nos livros maravilhosos de John Grisham, né? Não, o direito é além disso, porque ali é um retrato de uma realidade específica dos Estados Unidos, inclusive que é bem diversa da nossa realidade judicial, certo? Então, professor, aproveitando esse gancho, isso que você está falando da diferença, né, da realidade, às vezes eu sinto falta, por exemplo, dessas produções aqui no Brasil, porque a referência que as pessoas têm de série, por exemplo, se a gente for falar da medicina,
Se o pessoal aqui no Brasil tiver como referência Grey's Anatomy, a gente não vai para frente, porque é um mundo totalmente diferente. Mas se a gente vai, por exemplo, para Sob Pressão, que é uma produção brasileira, né, que retrata o cotidiano do SUS, é algo muito mais palpável, muito mais real para a nossa realidade. Por exemplo, então eu sinto que às vezes falta isso. Perfeito. Eu trabalho na investigação criminal, né? Eu sou promotor criminal aqui em Natal. Eu não posso sonhar com as ferramentas que a gente vê lá em CSI. Claro que não, né? A gente não tem estrutura para isso. Não tem esse negócio, agora vamos ver aqui, vamos passar na parede para ver se tem as impressões digitais. Não adianta de nada, não tem um banco ainda de impressões digitais. Entende? Então a gente tem esses problemas. E assim, entendam que as realidades jurídicas são diversas e as apreensões do direito também são diversas. Bom, a gente já está caminhando para quase 10 horas da noite, né? Tá vendo? A primeira aula sempre é assim, que a gente fica... E assim, pessoal, eu gostei bastante, vocês estão participando de maneira muito empolgante, né? Então, isso é muito, para mim, particularmente, né? Não apenas de ver vocês, que é algo em comum também ver vocês aqui na tela, e que assim, é recompensador, e a gente lembra que está falando para além de uma bolinha aqui na tela, mas a participação de vocês, né? E eu quero dividir com vocês esse semestre essas inquietudes, esses desconfortos, né? Para que a gente possa tentar construir algo mais palpável, né? mais tangível, vamos dizer assim, para suas carreiras profissionais. Bom, eu nem tinha falado na aula passada, mas eu vou concluir por aqui. Mas se vocês quiserem ter também essas incursões pela literatura, existe um perfil literário lá no Instagram, cuja autoria eu desconheço, mas que eu posso dizer aqui como indicação, que é o Eu Sou o que Leio, né? Se vocês tiverem curiosidade, tem algumas indicações de livros da área jurídica, de livros de filosofia, ficção, infantil, tem de tudo. E isso, para que a gente possa concluir a aula de hoje, essa indicação literária é para mostrar que, se vocês estiverem pensando em encontrar a resposta para essas angústias apenas em livros jurídicos, esqueçam. Eles vão ser muito pouco eficientes, né? A gente precisa ampliar o horizonte, inclusive em relação às fontes de pesquisa. Então, às vezes a gente compreende muito mais a problemática do racismo ou do colonialismo, quando a gente lê, por exemplo, Um Coração das Trevas, ou O Sol é para Todos, né? Então, porque desnudam a problemática muito mais do que quando a gente lê livros de direito constitucional, certo? Então, a arte, ela vem realmente nos auxiliar exatamente, concordo. Excepcional o livro. A arte vem nos auxiliar a ter esse olhar muito mais rico, muito mais completo da realidade. Pessoal, já está no nosso limite aqui, vocês não vão mais nem suportar essa aula tão extensa, né? Agradeço muito a participação de vocês, foi muito inspirador, né? Esse nosso convívio, né? Ver vocês e ver a participação de vocês, e vocês vão ter um descansozinho na terça-feira. Não se esqueçam, eu coloquei já uma atividade para vocês em relação à aula passada, não vai valer nota, mas vale a presença. E para hoje eu vou colocar 2 atividades, porque são 2 aulas, tá certo? Para vocês responderem até a próxima quinta-feira, tá certo? Pessoal, boa noite. Tentem dormir, né, depois dessas provocações, e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.
Valeu.